Seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração aqui da Borda. Como é que você está? Como você passou essa semana? Mesmo neste momento, estamos aqui. Poxa, saudade de ver aqui todo mundo junto, né? Reunido, se abraçando. Mas isso vai passar logo. Mas o importante é que você está aí, acompanhando o culto. Um momento muito especial para que eu e você estude e, lógico, sinta a presença de Deus aí na sua casa. A partir de agora, você fica por dentro de tudo, lógico, o que vai acontecer durante essa semana, do que aconteceu e, lógico, acompanhar, fazer o seu pedido de oração, estar junto com os irmãos. E o que é legal, você pode também interagir, é isso mesmo, fazer a sua pergunta, fazer o seu pedido de oração pelo chat. Olha que coisa boa! E olha só, estou sabendo também que tem família se reunindo com outras famílias aqui da igreja, em suas casas, para poder acompanhar o culto. Lógico, pessoas com bem de saúde, lógico, né? Enfim. E estão pedindo aí uma comidinha e tal, para poder juntos acompanhar a mensagem de Deus e, lógico, sentir de alguma forma a presença de outras pessoas. Inclusive, você pode me convidar também. Nada que 3, 4 pizzas. Uma de mussarela, uma de portuguesa, 3 de... Isso não vai fazer diferença não, minha família come pouco, mas pode me chamar. É isso, gente. Está no ar o Culto da Borda. Deus abençoe você. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo,
Que alegria podermos cantar esses louvores ao Senhor. Em especial, ó Pai, quero transformar essa última letra que colocamos do nosso coração para o seu coração, mais uma vez na nossa oração, dizendo que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o nosso refúgio, e queremos sempre que o Senhor seja a alegria dentro do nosso coração. Por isso, abrimos o nosso ser ao Senhor, pedindo que o Senhor venha interferir no nosso dia a dia, com a sua presença graciosa, com a sua paz que transforma os ambientes, que o Senhor venha tocar em nós com o seu amor e que Ele, enchendo o nosso ser, possa ser compartilhado com outras pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a lidar com nós mesmos em meio a essas dificuldades emocionais e espirituais que estamos vivendo nesse momento agora. Que cada um de nós consiga ser luz e sal dentro do ser e também em todos os relacionamentos que desenvolvermos, Senhor. Que essa sua presença de alegria, de graça, presença salvadora, também se verifique por meio de nós, como um instrumento de anunciarmos a sua palavra, o seu evangelho para as pessoas. Que assim seja, Senhor. Abençoa a família da Borda, abençoa cada visitante que está conosco, que possam sentir de verdade a sua presença, que seja um tempo significativo e que tudo que eles ouvirem e falarem durante esse tempo de celebração permaneça em seus corações, faça morada, frutifique para o louvor da sua glória. Que sejamos uma família diferente no meio desse tempo de dificuldade, anunciando a sua palavra, vivendo a sua palavra, com a alegria do Senhor em nosso coração. É o que eu peço de todo o meu ser, por mim, pelos meus irmãos e irmãs e todos os que nos visitam, em nome de Jesus. Amém. Nos render a Ti, Senhor, é tudo que temos, nos integrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Receba a nossa adoração, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Por Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A todos nós, Senhor, eu me rendo
aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais. Obrigado, Senhor. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Muito bem, vamos então para mais um Acontece na Borda, onde você fica sabendo, fica por dentro de tudo que está rolando aqui dentro da nossa igreja. Isso é muito importante. Bom, quero falar para você, toda quarta-feira acontece, olha só, os 60 minutos de oração. Tem sido um momento de muita bênção, onde as pessoas têm participado, feito seus pedidos de oração através do chat, e tem sido maravilhoso toda quarta-feira às 20 horas. Agora, toda última quarta-feira do mês também acontece a live do presbitério, que tem sido uma grande bênção, às 20 horas também. Já não perca tempo, olha, dia 29 de julho, que é a última quarta-feira deste mês, você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui a live do presbitério e também participar, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Anota aí, às 20 horas, dia 29 de julho, a live do presbitério.
Esperamos por você. E olha só que coisa boa, novidade para você. Estamos voltando com a Escola Bíblica e também CTM. Aê! Que coisa maravilhosa! E você vai poder ter a oportunidade nessa semana de fazer a sua inscrição. Você sabe, são diversos cursos, são diversas disciplinas que você pode fazer a sua inscrição a partir dessa semana. Só para você ter uma ideia, no mês de julho, que é o mês de férias agora, né? Fizeram alguns cursos especiais. Aqui o pessoal da Borda fizeram alguns cursos especiais. Online já, as pessoas já têm a oportunidade de aprender online, tem sido uma grande bênção. E a partir de 16 de agosto, começa a nossa Escola Bíblica e também o CTM. Então, olha, por isso que você precisa ser rápido, fazer a sua inscrição quanto antes. Qualquer dúvida que você tenha para fazer a sua inscrição, enfim, das disciplinas, dos cursos, pode entrar em contato aqui com o pessoal da Borda, pessoal aqui da secretaria, mandar o seu e-mail, enfim. O pessoal vai te ajudar a fazer a sua inscrição, mas não deixa de se inscrever, tá? Porque todos os cursos serão online e é muito importante que você participe e aprenda muito mais da palavra do Senhor. Então, a partir do dia 16 já começa e essa semana já pode fazer a sua inscrição. Você não vai perder, né? Olha só, mês de agosto vai ser muito especial porque será um mês de missões. E só para você entender a importância desse mês de missões, aqui na Borda é o seguinte, a principal missão é levar o evangelho todo ao homem todo. Isso é fundamental, levar o evangelho para todas as pessoas, isso é muito importante. E nós temos diversos missionários hoje espalhados por todo aí o mundo, isso é muito legal. Agora, o que vai ter nesse mês de agosto especial, no mês de missões? Diversos preletores, diversos lugares que estarão aí fazendo aí, compartilhando momentos incríveis da vida deles, depoimentos também fantásticos, tour também aí virtuais que nós teremos aí a oportunidade das agências missionárias. Uau, você vai poder acompanhar de perto como tudo isso tem acontecido. Essa grande bênção no mês de agosto, você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui na Borda o mês de missões, levar o evangelho todo ao homem todo. Essa é a principal missão. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Esse foi o Acontece na Borda. Tchau! Faz brotar em nós teu poder.
Eu gosto muito desse louvor que acabamos de cantar e sempre fica na minha mente essa frase: pois o nosso querer é teu, Senhor. Eu penso que essa é a visão que tem caracterizado a nossa caminhada como família da Borda. Aquela visão de que tudo que nós fazemos é para o louvor do Senhor e influenciados pelo Senhor. Temos atualmente estudado no curso de férias a carta aos Filipenses e vejo isso também na vida daqueles irmãos, quando Paulo escreve: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Vejo o nosso querer ser teu, Senhor, uma participação profunda, direta, cooperativa, intencional com o Evangelho de Cristo no mundo. Que é mais do que uma mensagem, é a vivência dessa pessoa para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, e nós como comunidade de fé multiplicando essa vivência até os confins da terra. Por isso que faz parte do nosso tempo de adoração esse momento em que expressamos essa nossa intencionalidade contribuindo financeiramente. Nós sabemos que essa contribuição é reflexo dessa consciência que nós temos de que o Evangelho não pode parar, que essa vivência precisa continuar e ela é feita por meio de pessoas, por meio de ações que pessoas realizam, como temos feito aqui na Borda. Então sempre que conversamos e convidamos você a refletir e a contribuir nessa obra, somos motivados por essa visão. Não importa quanto você contribui, desde que a sua motivação seja correta. Não importa quanto você contribui, desde que você esteja entendendo que essa cooperação é com o Evangelho. Por isso nós não temos uma porcentagem aqui, mas entendemos pela palavra de Deus que cada um que contribui deve fazê-lo segundo as suas posses, com alegria e nessa conexão que tem do propósito de vida que abraçou. Então, nesse momento, eu convido a você a participar desse tempo de adoração a Deus, contribuindo. Você faça de todo o coração, com alegria, dizendo com a sua contribuição: Senhor, o meu querer é teu. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Agora veja como é fácil você participar desse momento de adoração. Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da Borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo. Olá, queridos. Vamos lá. Eu quero agora com você meditar na palavra de Deus. Chegou o momento de refletirmos um pouco mais. E estamos nessa série, Vida Cristã Equilibrada. E hoje o assunto que eu quero falar com você é sobre edificação espiritual. Edificação. Eu vou usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versos do 3 ao 7.
E edificação espiritual é desenvolvimento espiritual, é crescimento espiritual. Então, quem de nós não precisa se desenvolver e crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente? Quero ler com você, então, a palavra de Deus. Me acompanhe aí. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E diante desse texto, eu faço uma afirmação teológica. Só o amor promove edificação para uma vida cristã equilibrada. Só o amor promove desenvolvimento espiritual para uma vida cristã equilibrada. Um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. E esse amor que a palavra de Deus está falando é o amor agape. Né? Ele é o amor a Deus e ao próximo, e é um amor que é gerado em Deus, por Deus em nós. Nós não temos condições de sozinhos, na nossa natureza pecaminosa, gerarmos este tipo de amor. Somente Deus pode fazer gerar em nós esse amor, por Ele e pelas outras pessoas, pelos próximos e até mesmo os nossos irmãos, né? Quando falamos da comunidade. E agora eu quero mergulhar com você um pouco nesse contexto da epístola aqui de Paulo a Timóteo. Qual que era o contexto da igreja de Éfeso ali? Haviam falsos ensinos sendo colocados para a igreja, sendo dados aos irmãos. E eram pessoas infiltradas, que vinham de algumas correntes de crenças, com alguns problemas doutrinários, e pegaram o Evangelho, a doutrina bíblica, e quiseram fazer adições à vontade de Deus, colocar coisas. Então nós tínhamos um grupo de legalistas judaicos que defendiam muitas questões da lei de Moisés, e essas pessoas, elas queriam colocar tradições religiosas para serem cumpridas como uma doutrina da vontade de Deus. Por isso Paulo menciona fábulas e genealogias sem fim, lá no verso 4. E ele acrescenta que esses falsos mestres, falsos ensinadores, pretendiam se passar por mestres da lei. Gente que conhecia da palavra de Deus, que poderia falar para mim e para você e para aqueles irmãos na época, coisas que eram da vontade de Deus. Mas eles traziam uma raiz legalista, coisas da vontade do homem, da lei de Moisés, que foi boa para o seu tempo, mas que não era para ser aplicada como uma vontade integral de Deus em todos os tempos. Né? O apóstolo também, ele fala sobre suplementos à lei que vinham de homens, né? Coisas que foram adicionadas. Um outro grupo eram os gnósticos, os ascetas, né? E era uma mistura de judaísmo com filosofia grega. Os judeus adoravam isso. E tinha muita questão mística também. Então, eles tinham a seguinte crença, que a matéria, o corpo, era ruim,
Então você tinha que mortificá-lo, você tinha que judiar do seu corpo, você tinha que se chicotear, se penalizar na sua carne, porque a carne era ruim, era impura, e com isso o espírito seria elevado. E a gente, quando olha no nosso contexto, a gente observa que não é muito diferente. Hoje nós vivemos numa sociedade permissiva, uma sociedade que é acostumada a fugir das responsabilidades. Uma sociedade onde o que importa é a autogratificação e a autossatisfação. Uma sociedade onde a palavra comprometimento foi quase retirada do vocabulário. Então, essa é a nossa sociedade. Nós estamos introduzidos nessa sociedade e procuramos viver a palavra de Deus que confronta esse estilo de vida da nossa sociedade. E com isso vem uma sociedade, então, essa sociedade permissiva, ela é também uma sociedade humanista. E o que seria essa sociedade humanista? Deus é retirado do centro do universo e em seu lugar o indivíduo é entronizado, o eu. Isso é humanismo. Sai Deus do centro e entra o homem. Alguma semelhança? É o nosso contexto, é a nossa questão. E o ser humano, no conceito humanista, é a autoridade máxima. Em consequência, a prioridade está nessa autossatisfação, nessa autorrealização. Então a gente vê que o perigo dos falsos ensinos é nos afastar de Deus. É nos afastar de Deus. Então, a gente percebe que o homem quer acrescentar a sua vontade na vontade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O ensino verdadeiro e legítimo da vontade de Deus, ele está baseado em você não alterar as Escrituras, não querer adequá-las, adaptá-las às suas próprias vontades, porque ela muitas vezes nos confronta. E posso te dizer, aperte o cinto de segurança, meu irmão. Vamos viajar juntos hoje nessa palavra, porque você será confrontado, eu serei confrontado. Então nós precisamos nos basear na palavra de Deus sem interferência humana. Para a gente viver uma vida cristã equilibrada, a gente precisa ter responsabilidade com o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos, tanto os ensinadores, como os estudiosos, os aprendizes, os alunos, termos responsabilidade com a palavra de Deus. E com isso, queridos, a gente observa que o homem tenta adicionar sua vontade, sua adaptação à palavra de Deus. Mas nós precisamos ser amantes da palavra, zelosos com a palavra, cuidadores da palavra, para que ela possa nos mostrar a verdadeira vontade de Deus. E que não sigamos falsos ensinos, que nós não sigamos coisas que têm mais querer do homem do que querer de Deus. Veja que interessante o que John Stott diz. Ele afirma que o critério final pelo qual devemos julgar qualquer ensino é se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. Esse é o critério que a gente pode colocar. Esse ensino que eu estou recebendo, esse ensino que eu vou dar a alguém, ele promove a glória de Deus? Ele promove o bem da igreja? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. E não se esqueça, existe uma responsabilidade minha e sua quando estamos na função de ensinadores, de mestres, ou quando estamos na função de aluno, de aprendizes.
da palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa. Nós não podemos terceirizar, irmãos. O que acontece muito hoje é a terceirização da vida espiritual. Alguém me diz aí o que eu tenho que fazer. Me diz aí quais os requisitos que eu preciso preencher para eu conseguir fazer a vontade de Deus, para eu conseguir alcançar os meus objetivos. É assim que nós vivemos na sociedade hoje. Uma sociedade tremendamente influenciada pelo humanismo, pelo homem, pela autorrealização, pela preguiça de buscar um estudo responsável. Porque isso dá trabalho, porque isso exige de nós. É confortável você e eu ficarmos, principalmente agora que a gente tem tanto acesso a pregações e ensinos online, a gente ficar no nosso sofá, simplesmente ouvindo alguém ensinar ou pregar, sem a gente precisar se esmerar, sem a gente precisar se desenvolver no estudo da palavra. Você precisa ser bom de palavra de Deus. Assim, você consegue edificar sua vida espiritual vendo aqui a vontade do Senhor. E eu quero fazer uma distinção, agora um exemplo. Eu quero te dar um exemplo sobre a questão de um falso ensino e um ensino correto. E vamos colocar que é a vontade de Deus versus a vontade de Deus só um pouquinho com muita coisa do homem. E aí fica parecendo que é Deus e não é Deus coisíssima nenhuma. Acompanhe comigo. Reflita aí na sua casa se você tem se esmerado para buscar a palavra de Deus, para ser uma pessoa que compreende a vontade de Deus, que é bom de escrituras, né? Uma pessoa que tem discernimento da vontade de Deus, porque é bom de Bíblia, é bom de escritura, conhece a vontade de Deus. Me acompanhe nesse exemplo. O que será que o Marcos vai fazer, hein? Bom, veja só o exemplo que eu vou te dar. Vamos supor que essa seja a vontade de Deus, na sua essência. Que a laranja, essa fruta, seja a vontade de Deus. E aqui eu tenho o suco puro da laranja, que simboliza alguém que consegue, na Bíblia, interpretar a vontade de Deus. E quando você tem a vontade de Deus, o conhecimento dela, ela é muito gostosa, preciosa, saborosa. Mas aqui, nós temos a vontade de Deus expressa em uma parte. E aí vem o homem e adiciona a sua vontade. O que você acha que nós temos aqui? Mais de Deus ou mais do homem? E essa eu não vou beber, não. Então esse é um exemplo. Vontade de Deus, pessoa que tem um estudo responsável da palavra de Deus, o ensino correto bíblico e uma distorção bíblica. Então isso mexe muito com aquilo que somos, aquilo que cremos, aquilo que pensamos. Nós não podemos, irmãos, estarmos na posição de reféns de outras pessoas. Deus nos deu condição de discernirmos a sua vontade, de entendermos. E para isso você vai ter que estudar a palavra de Deus. Você vai ter que ter essa responsabilidade, essa preocupação de extrair da Bíblia qual é a vontade de Deus. E para isso, eu quero falar com você
sobre esse ensino verdadeiro, que Paulo aqui menciona, que é um ensino que tem que ser feito com amor. E eu quero falar com você duas verdades sobre o amor que promove essa edificação para uma vida cristã equilibrada. A primeira verdade é quais são as características desse amor. E a segunda, qual é o efeito desse amor, desse ensino verdadeiro baseado no amor. Bom, a característica, você pode acompanhar no verso 5. Paulo menciona que o amor tem que vir, tem que ser gerado, né, de um coração puro, né, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. O amor gera essas coisas, né? O amor gera um coração puro, uma consciência boa, uma consciência limpa e uma fé sincera, uma fé não fingida, uma fé que não é hipócrita. E Hendrickson, ele diz que quando um pecador é levado a Cristo, o primeiro que se regenera é o coração. Então, quando alguém chega a Cristo, e Cristo ganha a primazia, a prioridade, a excelência na sua vida, a primeira coisa que acontece é que Deus regenera aquele coração, regenera aquela vida, e aquela pessoa, então, passa a ter um coração puro, voltado para Deus. E o resultado é que a consciência do homem começa a incomodá-lo de tal modo que, sob convicção, ele se sente feliz em abraçar o Redentor por meio de uma fé viva. Daí a sequência: coração, consciência e fé ser completamente natural, uma sequência natural. Coração, consciência e fé. O coração puro. Coração puro, você pode entender como a motivação que precisa ser a correta. Sem interesse. É uma entrega, um despreendimento. Deixar Deus sentar no banco do motorista no carro da sua vida. Ele dirigir, ele pilotar. A vontade dele é o que mais importa. E assim anda quem tem um coração puro. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus falou: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você entregou a sua vida para Cristo, a sua atitude é essa. De um coração puro, seja feita a tua vontade, não a minha, e o que eu fizer tem que estar debaixo das motivações corretas, sem interesse. Consciência limpa, sem culpa. A consciência é a intuição moral do homem. E Hans Burke, ele disse assim: a boa consciência é a voz interior do homem no ato de repetir a voz de Deus. Seu juízo pessoal que apoia o juízo de Deus. Seu espírito que dá testemunho junto com o Espírito de Deus. É uma cumplicidade. A consciência boa, ela é livre de culpa. Você é transparente. Você é uma carta lida, como a Bíblia diz. Você é quem você é em todos os lugares. Essa é uma consciência limpa. Alguém que corrobora com Deus, compartilha com Deus os mesmos interesses, os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. E quando age para com Deus e para com o próximo, age de consciência limpa, consciência boa, tranquila. Temos a questão da fé sincera. E o aspecto positivo de uma boa consciência é a fé.
Porque uma boa consciência não somente aborrece o mal, mas também adota o que é certo. Por isso, essa fé, ela é verdadeira e genuína. Tanto é que você pode ver que na semana passada, o Renato Cobra falou sobre humildade. E essa humildade tem a ver com essa nossa fé viva. Onde o Renato falou para não retribuir o mal com o mal. Ele falou para a gente estar preparado para o bem. Ele também falou, não se vinguem e dai lugar à vingança de Deus. O Renato falou com isso conosco. Isso é uma questão de uma fé viva. Só consegue ser humilde desse jeito, só consegue não pagar o mal com o mal, não se vingar, quem vive debaixo dessa fé viva. Quem consegue viver a palavra de Deus e discernir a vontade de Deus para a sua vida. E os efeitos, o efeito desse amor, desse ensino responsável, dessa interpretação da vontade de Deus de uma forma responsável, minha e sua, o efeito é promover a obra de Deus. A gente, irmãos, a gente promove a vontade de Deus quando a gente faz a vontade de Deus de acordo com como ela é. Não quando a gente tenta colocar nossas questões na vontade de Deus. Nossa vontade na vontade de Deus. Não podemos misturar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela nos confronta. Ela mexe com a gente, ela incomoda. Faça o teste. Se você está incomodado aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver, na sua cama, e está tendo até que dar uma acomodada, é porque a palavra de Deus está te confrontando. E muitas vezes, irmãos, a gente faz essa terceirização. A gente transfere para o outro a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa edificação espiritual, pelo nosso conhecimento e aproximação de Deus. Eu posso te dar alguns exemplos que eu passei na minha vida, de desviar o objetivo daquela prática de fé para um objetivo que não era o objetivo pelo qual Deus abençoou aquela prática de fé. Por exemplo, eu, no meu passado, no começo da minha caminhada, eu aprendi de maneira errada, a você fazer votos financeiros, de dar um valor para que Deus multiplicasse, para que Deus te abençoasse financeiramente. Eu cheguei a fazer contribuições, seja em forma de voto ou não, em valores, até usando o meu cheque especial. Quando a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8:9, que você tem que dar, tendo a compreensão de que a sua contribuição é um privilégio de participar da assistência dos santos. Que você tem que contribuir tendo essa noção do privilégio e tem que ser daquilo que você tem, não do que você não tem. Alguns amigos pastores vão querer me estrangular agora. Mas se você usar o seu cheque especial para fazer uma contribuição, você está dando o que você não tem. E está lá, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Leia e veja qual é a forma correta, bíblica, de contribuir. Mas eu, no passado, queria mudar minha situação financeira e eu usei desses artifícios que desviam o objetivo da palavra de Deus. Eu estava na religiosidade. Você quer outro exemplo? A oração. Irmãos, tive muitos anos em que eu era um cabra que orava no monte, que frequentemente estava no monte. E lá no monte, irmãos, a coisa acontecia. Eu orava com mais vigor.
A minha oração ali, me sentia mais conectado com Deus. As coisas fluíam melhor. Até o dia em que ouvi de um amigo, pastor, que se eu não orasse no meu quarto, como eu orava no monte, alguma coisa estava errada. E aquilo mexeu comigo profundamente. E eu fiquei muito tempo sem ir ao monte orar, porque eu precisava corrigir o meu propósito de oração. Eu precisava corrigir a minha compreensão por oração. Se eu não orar do mesmo jeito em qualquer lugar, alguma coisa está errada. Não podemos mistificar lugares. Isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a orar intimamente com Deus em qualquer lugar. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar num monte, você não precisa estar num santuário para você se conectar com Deus. A sua oração tem que ser a mesma em qualquer lugar. Então você, assim como eu, pode ter sido alvo de um ensino equivocado, distorcido da palavra de Deus. Jogaram muita água no teu suco de laranja, assim como jogaram no meu. Mas eu tenho mais um exemplo, e esse também pegou bastante, irmãos. Essa outra experiência que eu tive, essa outra vivência, essa outra mudança de conceito que Deus fez, foi através do jejum. Irmão, você acredita que eu cheguei a jejuar, a parte da manhã, não tomar café, por mais de um ano ininterrupto? De segunda a segunda, eu não mais tomava café da manhã, eu jejuava. Para que Deus mudasse uma situação da minha vida. E eu fui daquele jeito que eu falei assim, eu vou jejuar para Deus mudar essa situação, e enquanto Deus não mudar, eu não vou parar de jejuar. O que eu estava fazendo? Moeda de troca. Eu estava fazendo um sacrifício de tolo. Depois de um ano e pouco, o Espírito de Deus ministrando ao meu coração, ele falou: rapaz, no começo você estava passando fome. Agora você já nem passa fome porque você se acostumou a não tomar café da manhã. E aquilo mexeu comigo profundamente. Mas o pior não foi isso. O pior é que eu era ensinado que o propósito do jejum era para conquistar coisas de Deus. Era para colocar a minha mão lá no mundo da fé, na eternidade, no céu, e trazer à existência o que não existia. Eu entendia que jejum era isso. E quando eu estudei, quando eu aprendi que o propósito do jejum, que o jejum nasceu com um propósito, e o propósito do jejum não era aquele que eu estava, aí é que eu fiquei terrivelmente abalado. Porque o jejum, ele nasceu no exílio babilônico, quando o povo não podia mais fazer sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue, e eles faziam apenas oblações e ofertas de cereais. E chegou um determinado momento, ali no exílio, que o povo falou assim: poxa, isso aqui está muito pouco para oferecer a Deus. Eram ofertas de adoração, só nós precisamos de mais. E nisso nasce o jejum como uma oferta de adoração, e não como uma moeda de troca. Então, meu irmão, experimenta fazer um jejum que é saudável no ponto de vista espiritual. Mas faça isso não para obter alguma coisa da mão de Deus. Faça isso para ofertar a Deus esse sacrifício. Você abrir mão do seu alimento para oferecer a Deus esse período que você faz esse sacrifício como uma oferta de adoração. Ore, entregando o seu jejum como uma oferta de adoração, e você vai ver que a sua vivência com Deus vai ser diferente.
Por quê? Porque a tradição religiosa também traz consigo ensinos equivocados. E lembre-se, você é responsável pelo que você ensina e por buscar crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Não podemos nos abster dessa responsabilidade. E quando você vive o ensino verdadeiro, a obra de Deus é promovida. Você divulga a verdade e a vontade de Deus quando você vive um ensino verdadeiro. E vou te dar o último exemplo sobre ensino falso e ensino verdadeiro. Você sabia que os grandes especialistas em falsificação de dinheiro, eles são bons não porque conhecem todas as notas falsas, mas porque eles conhecem bem a nota verdadeira. Eles conhecem tão bem a nota verdadeira, a sua textura. Eles conhecem tão bem a nota verdadeira, que quando uma falsa se apresenta, eles conseguem detectar. Então você tem que ser um especialista da verdade. Você tem que ser bom na verdade de Deus. Porque qualquer coisa que vier de falsos ensinos, você vai detectar, você vai identificar. E você vai conseguir combater, assim como Paulo estava falando para Timóteo combater, com amor. Um amor que provém de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé viva. Uma fé sincera, sem fingimento. E aí, para você capturar um pouco mais essa diferença do ensino falso e ensino verdadeiro, vamos considerar a seguinte situação. Vamos supor que você, individualmente, você, recebeu uma grande oportunidade para viajar para outro país. Você decidiu mudar-se de país, de cidade, e você vai lá para um país da Europa, algum outro país de um outro continente, distante de você, distante da sua família, onde você estará iniciando uma nova vida lá. Bom, legal, um país maravilhoso, uma cidade sem violência, uma cidade com uma arquitetura esplendorosa, com pessoas extremamente educadas. Lá ninguém para em faixa dupla, lá nenhum motociclista passa em farol vermelho, lá ninguém assalta ninguém, lá ninguém joga lixo na rua. É um exemplo de cidade para o mundo. Poxa, sonho de consumo de todo mundo ir para um lugar como esse. E você comprou sua passagem, e você está com 1.000 euros no bolso, pronto para ir viajar. Mas para você iniciar a sua vida lá, você vendeu a sua casa aqui, vendeu tudo que você tinha, seu carro, e está levando isso numa mala de dinheiro. Eu sei que nós temos transferências bancárias, sei que nós temos cartão, mas acompanhe o meu exemplo. Você vai levar todo aquele seu patrimônio que você vai ao banco, o banco dá oportunidade, você vai lá sacar esse dinheiro antes de ir para o aeroporto pegar o voo. Então você está com as suas malas e pegou mais uma mala com 1 milhão de euros. Poxa, dá para começar minha vida super bem lá na Europa, nesse país que eu vou, no País das Maravilhas. Eu vou para essa cidade das maravilhas e vou levar isso aí. E você sai e faz a sua viagem extremamente tranquila, nem turbulência tem no avião, você desembarca na cidade onde você vai iniciar a sua vida, vai lá e você tem 1.000 euros, você almoça, janta, dá entrada num hotel e você vai começar a procurar agora um lugar para você morar, você vai procurar alguma atividade para você fazer naquele lugar tão encantador. E quando você resolve comprar um carro para facilitar o seu trajeto ali, e você abre aquela mala de dinheiro onde está todo o teu patrimônio, toda a tua esperança, toda a tua confiança,
Você pega aquela mala de dinheiro e entrega para o vendedor da concessionária. Ele fala: meu senhor, minha senhora, me desculpe, mas esse dinheiro não é verdadeiro. Esse dinheiro é falso, essas notas são falsas. Qual seria a sua sensação se você descobrisse que onde você aportou sua confiança, onde você depositou a sua paz, a sua tranquilidade, a sua esperança, não passava de uma mentira? Traga isso para a verdade bíblica. Práticas espirituais, práticas religiosas, que você acreditava que eram tão verdadeiras e vindas de Deus, até que você aprende que aquilo não tinha nada de Deus, não tinha nada de verdade. Qual seria o tamanho da sua decepção numa situação como essa? Pense. Pode ser que você, assim como eu estava, tinha algumas práticas que estavam totalmente divorciadas da vontade de Deus. Os objetivos da oração não eram aqueles que eu tinha. Os objetivos da contribuição não era aquele que eu tinha. O objetivo do jejum não era aquele que eu tinha. E tantas outras coisas que eu poderia mencionar para você. Veja a importância de um ensino verdadeiro e de um falso ensino. Então, é nossa responsabilidade, como cristãos, buscarmos a verdade de Deus através das Escrituras. E não se trata aqui de uma defesa pessoal, mas da defesa da verdade de Deus. Faça isso com responsabilidade. Busque a vontade de Deus. Busque discernir a vontade de Deus. Porque só o amor promove edificação para uma vida cristã equilibrada. Só uma vida baseada num coração puro, uma consciência limpa, uma fé viva, que esse conjunto que é originado por Deus leva você a viver as Escrituras como elas são. Desapegado de terceirização, desapegado de religiosidade. Você tem que querer Deus. E para conhecer Deus, você precisa ter um coração puro, uma consciência limpa, uma fé viva. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Porque aí você vai saber que de fato você está conhecendo e exercitando a vontade de Deus na sua vida. Que Deus vos abençoe. Reflita. Não deixe a vontade humana contaminar a vontade de Deus, porque os homens fazem isso, mas Deus é misericordioso. E você agora, se refletir aí onde você está, apresentar a Ele a sua sincera oração, Deus vai te ajudar a discernir melhor a sua vontade. E não se esqueça, qual dos dois você prefere? Aquilo que é puro e tem a essência de Deus, ou aquilo que parece que tem Deus, mas tem muito mais da vontade humana? Vamos nos firmar com Deus, vamos buscar a vontade de Deus. Vamos juntos, refletindo na palavra de Deus. Qual das duas você vai escolher? Deus vos abençoe. Estamos encerrando mais um tempo de celebração como família da Borda. Nosso desejo é que você tenha aproveitado bastante os louvores, as orações, os testemunhos, a palavra do Senhor e que tudo isso, enchendo o seu ser, se multiplique nos seus relacionamentos e ligue você ao Senhor para iniciar mais uma semana cheia de bênçãos, cheia de alegria, cheia de soluções, cheia de Cristo no seu coração e na sua vida. Boa semana, que o Senhor abençoe você e sua família grandemente. Até domingo. Gratidão ao Senhor por esse tempo juntos.
ouvindo a palavra do Senhor, através da sua mensagem, pedindo a Ele que nos faça pessoas diferentes. Você tenha uma ótima semana com esse Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, faz o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção. Dos que choram és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder